Mais uma treta no BookTok, mais uma vez eu estou aqui para falar sobre isso. São pessoas falando sobre um determinado livro nacional que ficou muito famoso no final de 2024, que foi publicado no final de 2024, e também falando que a gente não pode criticar pessoas que publicam livros de forma independente e nem livros nacionais. Eu não queria estar aqui falando sobre isso porque pra mim deveria ser um pouco óbvio, mas como não é tão óbvio pra algumas pessoas, eu vou falar sobre isso sim. A conta de todo mundo vai estar aqui embaixo, então todos os vídeos que eu utilizo eu deixo na descrição do vídeo se vocês quiserem conhecer. Claro, não vão lá dar hate nas pessoas, nem no livro da menina que eu vou falar, não é pra isso que eu tô aqui. E claro, você não é obrigado a concordar 100% comigo, você pode discordar nos comentários, só que se for pra falar alguma coisa, por favor faça isso com respeito. Eu também queria pedir pra vocês deixarem um like, comentarem algo que não precisa ser relacionado com o vídeo, se inscreverem e ativarem o sininho, porque assim vocês conseguem ajudar a minha comunidade a crescer, a nossa comunidade a crescer, ao meu canal a crescer e passam a receber mais dos meus vídeos e vídeos parecidos. Tudo se iniciou com a Cissa Motter, não sei se é assim que se pronuncia, me desculpa se eu estiver pronunciando errado, mas o arroba dela vai estar aqui na descrição, igual eu falei. Ela tinha acabado de terminar de ler o livro Sonata de Lua e Fogo, e ela publicou um primeiro vídeo falando um pouco que tava sem meio paciência, né? Ela tava um pouco exaltada no vídeo, falando que provavelmente não ia falar tão bem assim do livro, que ela ia mais criticar, porque ela realmente perdeu um pouco da paciência ali lendo aquele livro. O segundo vídeo que ela publicou na mesma rede social, ele é um pouco mais longo, né? Foi falando da resenha dela, dando alguns spoilers ali do livro também, né? Só pra vocês terem um contexto, esse livro ele é de fantasia com romance, ele foi publicado primeiro de forma independente em 2021, e aí a autora conseguiu fazer uma parceria não, né? Ela conseguiu publicar o seu livro por uma editora no final de 2024, no segundo semestre de 2024. Ele é um livro de luxo e de bolso, então ele é muito lindo, só que ele também é muito caro. E aí uma coisa que a Cissa enfatiza muito no vídeo dela é que, assim, foi proposto pela autora, né, no marketing, que teriam coisas no livro que não teve. Tipo assim, quase como se fosse uma propaganda enganosa. Ela não falou com essas palavras, tá? Mas ela tava reclamando ali do marketing que foi feito, que não tinha tudo aquilo que a autora tinha prometido. E aí eu quero deixar claro aqui que eu não li esse livro, tá? Eu não fazia a mínima ideia nem do que ele se tratava antes de ver o vídeo da Cissa. E eu também queria deixar claro que não foi só ela que fez vídeo reclamando desse livro, né, dando suas opiniões sobre esse livro. Eu já tinha visto alguns outros criadores de conteúdo antes do vídeo dela falando sobre isso, inclusive criticando também pontos negativos do livro. O problema é que eu acho que foi o vídeo dela especificamente que bombou, e aí as pessoas começaram a falar nos comentários que ela estava sendo grossa, que estava sendo desnecessária, que ela não poderia nem mesmo criticar o livro simplesmente porque ele é um livro nacional. E olha, sinceramente, eu vi os 2 vídeos dela que ela fez sobre esse livro. Eu não acompanhava ela antes desse vídeo, então eu não sei qual é a forma dela falar. Não sei se ela tava ali só exaltada ou se ela fala assim em todos os vídeos. Mas eu não achei que ela foi grossa, sabe? De novo, ela só estava exaltada. Mas, eu acho até um pouco válido, porque ela não teve uma boa experiência. Ela gastou muito caro, né, com esse livro. Mas ela não foi grossa, ela não xingou, ela não desrespeitou. Ela não proferiu essas palavras nem pra autora e nem pra editora. E muito pelo contrário, ela inclusive falou de pontos positivos dentro do livro também. E sabe, isso é uma resenha. Você faz uma resenha de alguma coisa, de um filme, de um livro, de uma série. É você apontar aquilo que foi bom e aquilo que foi ruim na sua percepção. E sabe, eu acho que as pessoas elas mais se incomodaram porque a Cissa fez um vídeo anterior, igual eu tinha falado, e nesse vídeo anterior ela meio que satirizou com esse livro, né, que falou que as bombas de Hiroshima e Nagasaki não eram tão fortes igual a bomba que é esse livro. Eu acho que no final as pessoas elas só estão se doendo por uma coisa que nem é sobre elas, porque cada pessoa tem uma percepção diferente de uma história, de um livro, e é da experiência dela, sabe? Nem a autora se importou tanto com isso. E a própria autora, né, como eu demorei um pouquinho pra gravar esse vídeo, acabou que a autora publicou um vídeo no Instagram dela, no TikTok dela, falando sobre esse assunto, dizendo que ela tinha preferido ficar quieta nos primeiros vídeos que ela tinha visto de resenha, justamente porque ela não achava correto um autor interferir nas opiniões e nas interpretações de cada leitor, justamente porque cada leitor tem uma opinião própria, tem uma perspectiva própria de como aquela história foi pra ele. E sabe, eu concordo com essa parte justamente por conta disso, e porque cada história sim tem coisas boas e ruins.
É muito difícil uma história ser completamente ruim ou completamente boa. E aí, geralmente, os autores eles só têm que ficar ouvindo essas críticas. E claro, de novo, eu tô falando de críticas construtivas e não de hate. E é claro, todo mundo sabe que publicar um livro no Brasil é muito difícil. É muito caro, você não tem lucro, o marketing nem sempre dá certo. Então, a gente sabe que é muito trabalhoso e que você geralmente gasta mais do que ganha. E as pessoas que fazem isso têm ciência disso. E olha, não me entenda mal, sabe? Eu não quero desmotivar você que tá escrevendo. Muito pelo contrário, eu quero incentivar porque eu também sou uma escritora, mas eu também quero que as pessoas tenham ciência de que não é tão simples assim, mas que é possível. Então, assim, tem um jeito de conseguir. A gente pode ir atrás de editoras, a gente pode procurar mais, pode pesquisar e estudar mais sobre isso, fazer um marketing melhor, às vezes até por nós mesmos, né? Fazendo ali uma rede social própria nossa para divulgar o nosso livro, mas não desista. Sempre tem alguma saída para isso. Mas beleza, todo mundo entendeu a parte das dificuldades, né? Bom, a questão é que com esses vídeos de resenhas criticando Sonata de Lua e Fogo, tinham muitos comentários falando que criadores de conteúdo fazendo esse tipo de resenha de livros nacionais desmotivam outros escritores, né? Desmotivam o próprio escritor daquele livro, meio que tiram os méritos daquele livro que foi publicado e também que os criadores de conteúdo geralmente pegam muito leve com os livros de fora. Mas beleza, vamos por partes então. Eu quero saber de onde as pessoas tiraram que a gente não pode criticar um livro. Eu não tô falando nem livro nacional, eu tô falando como obra. Porque qualquer obra que foi publicada deve ser criticada, pode ser criticada, sabe? Porque você tá ali, você jogou pro público. Então é óbvio que os autores que criam séries, filmes, livros, eles jogam pro público e eles precisam da crítica do público. Sabe, não é porque um livro é nacional que eu tenho que pegar leve com eles. É um livro e eu vou falar da minha perspectiva, de como eu vi esse livro, de como foi pra mim, os pontos positivos e negativos, independente do que as pessoas achem. Eu acho completamente válido criticar, sim, qualquer livro. Sabe, pensa na vida real. Como você pensa que uma pessoa, ela cresce e amadurece? Ela precisa de um feedback. Então, se a pessoa tá fazendo alguma coisa errada na vida real, você vai chegar pra ela e vai falar, olha, você tá fazendo merda. E aí essa pessoa vai absorver o que ela fez de merda, vai pedir desculpa e vai melhorar. É assim que as coisas funcionam. E olha, não me entenda mal, eu não tô falando que o livro dela é um erro, né? Eu só queria fazer uma alusão com a nossa vida real. Olha, eu acho que é uma perspectiva diferente sobre os livros de fora. A gente sabe que as pessoas se interessam mais pelos livros de fora, então é claro que existe um consumo muito maior pelos livros de fora. Então, isso já é um ponto a se pensar, né? Que, tipo, não é necessariamente porque ninguém critica. Mas eu não conheço nenhum criador de conteúdo que deixa de falar mal propositalmente, simplesmente porque é de fora ou porque quer agradar o público, sabe? E se você conhece algum criador que faça isso, então você sabe que ele tá errado. Eu nunca deixei, nunca vou deixar de criticar um livro que veio de fora simplesmente porque ele é de fora. Então, muito pelo contrário. Teve ano passado, por exemplo, eu critiquei muito Novembro 9, que foi um livro que eu li que eu fiquei muito decepcionada. Então, e vários outros. Sarah J. Maas, Colleen Hoover é o que eu mais critico. E não é só porque elas são de fora que eu vou deixar de fazer isso. Conclusão, eu só acho que a menina fez um livro ali, que ela queria fazer uma resenha, que ela queria desabafar sobre como ela leu a história, como foi a interpretação dela sobre isso. Eu não sei se foi só porque não era o gosto dela de livro, ou se os outros criadores de conteúdo que fizeram isso também não gostaram do estilo do livro, se houve mais coisa ou não, mas eu não acho que isso faça a editora ruim e a escritora ruim. Muito pelo contrário, na verdade, eu acho que se você tem um livro publicado, independente da forma que ele é, se ele é em Kindle, se ele é em PDF, se ele é independente, se ele é publicado por uma editora, faz você uma pessoa muito foda e capaz. Enfim, só não fica nessa de não poder criticar livros só porque eles são nacionais ou independentes, simplesmente porque é muito difícil publicar esses livros, mas também sempre se lembra de fazer isso com respeito. Eu não tô falando de jogar hate, eu não tô falando de xingar ninguém, eu não tô falando sobre soltar informações irreais sobre a história, eu tô falando simplesmente sobre a sua crítica construtiva e a sua opinião sincera sobre a história.